Prime Video lançou recentemente mais uma adaptação literária, uma minissérie de 6 episódios chamada A Namorada Ideal. Eu assisti e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre ela com vocês, então bora lá! Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais indicações de séries, livros, filmes, adaptações literárias, novelas turcas, enfim, a gente fala de tudo um pouco por aqui e sempre com uma pitadinha de romance. Se você gostar desse vídeo aqui, deixa o like para ajudar a gente na divulgação. O like ajuda muito o canal, gente, tá? É de graça, então deixa o like para ajudar. A Namorada Ideal é uma minissérie de 6 episódios que foi ao ar pelo Prime Video no dia 10 de setembro. É uma adaptação desse livro aqui que tem o mesmo nome, né? A Namorada Ideal, escrito pela autora Michelle Francis. O livro foi publicado em 2017 e lançado aqui no Brasil pela editora Astral Cultural em 2018 e conta com 448 páginas, tá, gente? O livro tá disponível lá na Amazon até o momento que eu tô gravando esse vídeo, mas tá falando que só tem mais um em estoque. Então, não sei. Eu achei essa capa belíssima, tá? Eu ainda não li ele, ainda não li o livro, mas depois de assistir a série, eu fiquei muito curiosa, gente, pra ler esse livro. Tem romance nessa história, mas é um romance bem doentio e ela é um thriller psicológico. Ela é aquele tipo de história que mexe com a tua cabeça enquanto você tá assistindo, sabe? Esse vídeo aqui vai seguir aquele esquema que a gente já tá acostumado, tá? Eu vou fazer um resuminho da história sem spoilers e depois eu faço alguns comentários com spoilers pra vocês. Lembrando que o vídeo tem minutagem, então você pode arrastar essa barrinha que tá aqui embaixo e ir pra parte dele que você achar melhor. A Laura é uma mulher rica, bem-sucedida, que tem uma vida perfeita, um marido perfeito, um filho perfeito, só que toda essa perfeição vai acabar virando de cabeça pra baixo, né, de pernas pro ar, quando o filho dela, o Daniel, aparece com uma nova namorada misteriosa chamada Cherry. A Cherry, ela não é uma mulher rica, né, ela é uma corretora de imóveis, o pai dela era pedreiro, a mãe dela tem um açougue, e ela não fala muito sobre a vida pessoal dela ali no início, então fica meio claro, assim, quando a Cherry aparece, que ela tem os seus segredos. E, gente, o enredo dessa série, assim, ele é bem básico até, tá? Ele é bem simples, porque ele foca, né, no confronto dessas duas mulheres pelo Daniel, né? A gente tem ali meio que um confronto silencioso acontecendo entre nora e entre sogra, né? Pela atenção ali do rapaz, do jovem, né, que é o Daniel. E, gente, tem um ponto na construção dos episódios dessa minissérie que me pegou muito, que eu achei muito revolucionário, tá? Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso numa série que eu me lembre, né, que é o fato de que os capítulos são divididos por ponto de vista. Né? Os capítulos, eles são literalmente, assim, divididos pelo ponto de vista da Cherry e pelo ponto de vista da Laura. Então, assim, o capítulo, ele dura em média ali 40, 50 minutos, metade dele conta a história pelo ponto de vista da Cherry e metade dele, né, conta a história pelo ponto de vista da Laura, né? O capítulo é dividido. Gente, eu achei isso muito revolucionário. Sabe, eu achei uma construção de episódio muito foda, é muito legal, é muito legal. E assim, o fato dos capítulos serem divididos por ponto de vista, né, é uma coisa que brinca muito com quem tá assistindo. Por quê? Quando você começa a assistir o episódio e você tem o capítulo pelo ponto de vista da Laura e você conhece a Cherry pelo ponto de vista da Laura, você realmente acha que a Cherry é suspeita e que ela tem atitudes suspeitas. Porque é o ponto de vista da Laura, é a forma como a Laura enxerga ela, entendeu? Tipo, quando a Cherry, ela visita a casa da família do Daniel pela primeira vez, ela tem um comportamento estranho pelo ponto de vista da Laura. Ela e o Daniel, eles ficam se pegando a todo momento, assim, é um negócio, sabe, é um comportamento suspeito. Porque você tá vendo a coisa toda pelo ponto de vista da Laura e a Laura acha a Cherry suspeita, estranha. Deu pra entender? Só que aí a gente chega na metade do episódio e a gente tem aqueles acontecimentos pelo ponto de vista da Cherry. E a gente tem o ponto de vista da Cherry chegando na casa do Daniel pra conhecer a Laura. E a Cherry, ela vê a Laura como uma mulher que não tá disposta a perder a atenção do filho. Ela é uma mulher que não tá disposta a perder o lugar que ela tem na vida do Daniel pra própria Cherry, sabe? Ela enxerga a Laura
como uma mãe controladora, ela enxerga a Laura como uma mãe pegajosa. Então, logo de cara, ela fala pro Daniel, ó, a sua mãe não gosta de mim. Né? Então, é interessante, é muito interessante você ter o ponto de vista das duas personagens, sabe? E o Daniel? O Daniel é o Daniel, sabe? Ele é meio banana, confesso pra vocês, assim. Ele é um cara legal, ele tem um bom coração, mas eu achei ele meio, sei lá, achei ele um bananão em alguns momentos. Só que o Daniel, ele é o motivo, né, do desentendimento da Cherry com a Laura, só que ele também não tem muito destaque, sabe? Tipo, enfim, ele é médico, né? E aí é isso, assim, o Daniel, não tem muito o que falar do Daniel, confesso pra vocês. Não gostei muito dele, achei ele meio sonso, sabe, em alguns momentos, meio, sei lá. Ele conheceu a Cherry quando ele foi comprar um apartamento na corretora que ela trabalha, né? Ele tem 27 anos, ainda mora com os pais e ele é o filhinho da mamãe. Isso é uma coisa que fica clara desde o início. Mas vamos deixar o Daniel de lado, porque o foco da história é a Laura com a Cherry, gente, entendeu? É o confronto que essas duas vão começar a ter aí uma com a outra. A Cherry, ela é uma mulher que tá disposta a tudo pra ficar com o Daniel, e a Laura é uma mulher que está disposta a tudo pra provar pro Daniel que a Cherry não presta. E assim, gente, não dá pra assumir um lado nessa história. Quando você começa a assistir, seja uma série, um filme ou ler um livro que seja, né? Normalmente, não sempre, mas normalmente, o que a gente tem? A gente tem um vilão e um mocinho, né? Sempre tem essa divisão do lado bom e o lado ruim da história, né? Digamos assim. Nessa série aqui, a gente não tem isso. Num momento, você tá assistindo o episódio pelo ponto de vista da Laura e você sente que a Laura tem razão. Só que aí vem a parte do episódio pelo ponto de vista da Cherry e você sente que a Cherry também tem razão. Então, pelo menos no comecinho, tá? Nos primeiros episódios a gente tem isso. Então você vai ficando assim, tipo, você dá razão pra uma, você dá razão pra outra, não dá pra assumir um lado, porque parece que as duas estão certas e erradas ao mesmo tempo. Entendeu? A gente tem a Laura achando que a Cherry é uma interesseira, achando que a Cherry tá ali, achando que ela é uma alpinista social, que ela tá usando o Daniel porque o Daniel é rico, sabe? E aí a gente tem também a Cherry conhecendo a Laura e achando que a Laura é uma mulher super controladora com o filho, pegajosa, sabe? Ai, ela não gosta de mim, e não gosta mesmo, né? Se a gente for parar pra analisar. E aí a gente tem os episódios brincando muito com quem tá assistindo, assim. Quem tá certo? Né? Do lado de quem que você vai ficar? Você vai tendo essa coisa, né, ao longo da história, assim. Você fica pensando, meu Deus, mas quem tá certo nessa história? Quem tá certo, quem tá errado? Né? Porque a gente tem o ponto de vista das duas, né? E, sério, é muito legal. E uma coisa, assim, que eu não posso deixar de enaltecer, que também foi um ponto super positivo pra série, é a trilha sonora que ela tem. Gente, a trilha sonora dessa série é impecável, impecável. Tem músicas atuais, sabe? E aí, quando você tá assistindo, toca determinada música e é uma música que combina perfeitamente com o momento. A música que toca no final da série, no último episódio, no final, assim, quando aparecem os créditos, a música. Perfeita, perfeita. Então, assim, essa série, a pessoa que escolheu a trilha sonora dessa série, ela escolheu a dedo cada música. Fica muito claro isso. E ela tem uma trilha sonora impecável. Eu amei a trilha sonora dela, é muito boa. Eu assisti todos os 6 episódios dela, eu assisti em um dia. E ela é uma série muito boa, como eu falei. Eu gostei dessa coisa dela brincar muito com quem tá assistindo, porque ela te desafia a escolher um lado e você não consegue escolher um lado, sabe? Mas eu confesso que eu não gostei do final. Eu acho que o final dessa série deixou um pouquinho a desejar, sabe? Eu não sei, é porque assim, a gente tem os personagens, eu não posso falar muito pra não dar spoiler. Mas assim, tentando explicar o final, sem dar spoiler pra vocês, eu senti que alguns personagens foram burros. E eu odeio personagem burro. Sabe, tem uns acontecimentos ali que você olha e você pensa, meu amor, o que que você tá fazendo? Pelo amor de Deus. Então, o final, ele me deixou um pouquinho revoltada, porque os personagens foram burros, e personagem burro me irrita, entendeu? Então, assim, eu gostei muito da série, mas tem uns negócios ali no final que não dá pra engolir,
sabe? E pra falar melhor sobre isso, eu preciso dar spoiler da série pra vocês. Então, se você ainda não assistiu, né, A Namorada Ideal no Prime Video e quer saber se vale a pena assistir, vale a pena. Se você gosta de thriller psicológico, se joga, você vai amar isso aqui. É uma série muito boa, ela é curtinha, 6 episódios. Enfim, se você ainda não assistiu e quer saber, né, se vale a pena assistir ou não, vale a pena. Tá, assiste que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você ainda não assistiu e não quer pegar spoiler do final e não quer saber o que acontece no final, pelo amor de Deus, para o vídeo aqui, tá? Tchau, obrigada por ter chegado até aqui, até a próxima, tá? Porque a partir de agora eu vou dar spoiler, então fique atento aí, combinado? Combinado. Gente, a Cherry é uma psicopata. Né? Eu não sei se... assim, eu tenho muito medo de chamar um personagem de psicopata e ele não ser um psicopata, porque eu não entendo muito disso, né? Enfim. Mas a sensação que dá, e é dito pra gente na série, que ela é uma psicopata. E o comportamento dela, assim, dá pra perceber que, né? Dá pra perceber. Então eu acho que ela realmente é uma psicopata de verdade, sabe? Tipo, ela realmente, a personagem é uma psicopata. E você vai entendendo isso ao longo da história, né? E a Laura? A Laura é uma mãe realmente pegajosa, realmente super protetora, né? Mas foi burra. Nossa, que mulher burra. Puta que pariu. O que eu interpretei assistindo, né? A gente tem o ponto de vista das duas personagens. E eu acho que até certo ponto as duas estavam certas, né? Tipo, a Cherry tava certa na visão que ela tinha da Laura. E a Laura também estava certa na visão que ela tinha da Cherry. A Cherry perdeu a minha simpatia no momento que ela arremessou o gato da Laura pela janela. Isso acontece no primeiro episódio, quando ela vai na casa da Laura pela primeira vez. Na hora que ela jogou o gato pela janela, eu pensei, gente, o gatinho não fez nada pra ela. O gato só cheirou a perna dela porque tinha o negócio derramado lá, né? E ele tentou lamber. O que ela poderia ter feito? Pega o gato, põe o gato pra fora do banheiro e fecha a porta, porque ela tava no banheiro. Mas não, ao invés de abrir a porta e botar o gato pra fora da porta, ela abriu a janela e arremessou o gato pra fora. Naquele momento ali, ela perdeu totalmente a minha simpatia. Naquele momento que ela jogou o gato pela janela, eu olhei e eu pensei, eu vou te odiar a série inteira, sua arremessadora de gato. Gente, eu sou gateira, tá? Eu sou gateira, não encosta no gato, não mexe com o gato. Mexeu com o gato, a situação já se complica, entendeu? Então, assim, na hora que ela jogou o gato pela janela, naquele momento eu decidi que eu não gostava dela. Enfim, deu pra sentir, né? Falando sério, assim, deu pra sentir que tinha alguma coisa errada ali, né? Tinha alguma coisa errada ali. Então, assim, por mais que a série brinque com você no início sobre, do lado de quem que eu vou ficar, do lado da Cherry, do lado da Laura, a Cherry já não fiquei do lado dela, entendeu? Mas não fiquei do lado da Cherry, porém, também não fiquei do lado da Laura. Gente, vamos ser sinceros aqui. Eu acho que todo mundo... Opa, chutei minha câmera. Gente, vamos ser sinceros aqui. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já conheceu uma Laura, tá? Ou você teve uma sogra Laura, ou você teve um sogro Laura, uma cunhada Laura, ou você conhece alguém, tem uma conhecida, um conhecido que tem um comportamento igual da Laura, né? Essa coisa... Eu não sei, gente, Lauras, na minha humilde opinião, assim, quando eu tava assistindo essa série, eu tava pensando, assim, vendo o comportamento dela como mãe com o filho. Lauras têm o poder de destruir relacionamentos, tá? Eu acho que isso, assim, independente da Cherry ser uma psicopata ou não, a Laura também... Eu não sei, gente. É que eu já conheci 2 Laura na minha vida, já tive contato com 2 Laura. 3, na verdade. 3. Já tô com lugar no céu garantido. Mas falando sério, eu acho que... Eu não sei, não dá pra defender a Cherry, porque como eu falei, eu acho que a Cherry era maldosa, né? Ela é má. Mas a Laura, como eu falei, né? Enfim, tem. Ela consegue destruir relacionamentos, né? Ou se consegue. A série, no comecinho, ela deixa a gente dividida, ou a intenção é deixar a gente dividida entre as duas personagens. Ela te desafia a escolher um lado, só que conforme você vai assistindo, quanto mais você assiste, menos vontade de escolher um lado você tem. Só que assim, a Laura, da metade da história em diante, ela me fez passar raiva. Nossa, que ódio que eu fiquei da Laura. Por quê? Porque foi burra. Gente, pelo amor de Deus, o que aquela mulher tinha na cabeça de mentir pra Cherry que o Daniel tinha morrido?
Tipo, a hora que ela olhou pra Cherry e falou que o Daniel tava morto, eu olhei e pensei, mulher, pelo amor de Deus, a situação já não tá boa pro teu lado, meu anjo. E você vai lá e me inventa uma mentira dessa. Sabe? E a Cherry, né? No momento em que a Cherry finge aqui. Nossa, eu tô falando muito Cherry, tá me dando nervoso. Mas é o nome da personagem, eu vou chamar ela de quê? Enfim, no momento em que ela fingiu aquele afogamento, a Laura começou a simpatizar com ela. Isso mostra que talvez, a longo prazo, a Laura aceitasse ela. E eu não sei, naquele momento em que a Laura levou ela pra loja, falou que sempre queria ter uma filha, comprou vestido, tudo assim. Eu não sei, eu acho que naquele momento eu senti que a Laura realmente, assim, ela era uma mãe grudenta, super protetora, é uma mulher difícil, esse tipo de pessoa é difícil de lidar, que tem esse comportamento com o filho. Não é fácil, só quem já conviveu com esse tipo de gente sabe, com esse tipo de pessoa sabe. Só que conforme eu tava assistindo, e a gente teve aquela cena da Laura levando a tia, as duas saírem pra tomar sorvete, né, e tudo, eu senti que talvez a longo prazo a Laura aceitasse a Cherry, sabe? Não sei, eu tive essa sensação. Então, assim, será que precisava da Cherry ficar alimentando aquela disputa toda? Entre as duas, assim. Assim, foi uma coisa muito louca, muito caótica, né? Ai, não sei, gente, eu não sei. Realmente, assim, não dá pra escolher um lado, não dá. Eu achei que talvez desse pra escolher ou pra ficar do lado da Laura, mas também não sei. Do lado da Cherry eu não fico. Não gostei dela, mas a Laura eu não sei se dá pra passar um pano pra ela. Será que dá pra passar pano? Você passou pano pra Laura, querida pessoa que está assistindo esse vídeo? Ou você passou pano pra Cherry? Porque a Cherry também foi guerreira, né, gente? Enfim, difícil. Como eu falei, eu preferi. A série, ela te desafia a escolher um lado, mas eu confesso que eu prefiro não escolher um lado. Eu não fico do lado de nenhuma das duas. Eu acho que as duas erraram em um determinado ponto. Gente, a Laura mentiu pra Cherry que o Daniel tinha morrido, pra mim foi uma coisa absurda. Absurda. Ai, mas ela queria proteger. Gente, ela mentiu que o filho dela tinha morrido. O que ela pensou? Burra! Burra! A Laura, ela errou em não ter dado ouvidos pra aquela amiga dela lá, que eu esqueci o nome. Simpática mulher, gostei dela. Tipo assim, a mulher falou pra ela, olha, pede perdão pra ela e deixa ela se ferrar sozinha. Finge que aceitou ela na família, ela é uma mentirosa, uma hora ou outra ela vai fazer merda e o Daniel vai perceber. E realmente, assim, eu sinto que uma hora ou outra, ou a Cherry ia inventar uma mentira que ia dar merda e o Daniel ia perceber que ela é uma mentirosa, ou a própria Cherry talvez perdesse o interesse pelo Daniel. Por quê? Naquele episódio da viagem, sejamos sinceros, o Daniel foi muito chatinho. Nossa, ele foi muito chatinho. E deu pra perceber que a Cherry ficou incomodada com o comportamento dele. Então eu acho que se a Laura tivesse deixado a situação acontecer naturalmente, ou o Daniel ia descobrir que a Cherry era uma mentirosa, ou a própria Cherry ia perder o interesse no Daniel porque ele é um chato. Entendeu? Mas aí, se isso acontecesse, a gente não ia ter um enredo da série pra assistir, né? Então. Mas se fosse uma situação real, a Laura foi burra, né? Só que assim, o auge do ridículo pra mim nem foi a Laura ter mentido que o Daniel tinha morrido. O auge do ridículo foi o final. Gente, burra de novo, né? Esse que eu fiquei com ódio, burra. Gente, o que a Laura pensou? Vou dopar o meu filho, vou fazer ele dormir e na hora que ele estiver quase dormindo, eu boto a gravação da mãe da Cherry falando a verdade sobre ela pra ele ouvir. Aí o cara tava lá assim, ó. E ela com o celular. Ouve aqui, Daniel, ouve aqui. Meu anjo, como que ele vai ouvir se você encher o cara de comprimido? Nossa, como foi burra. Puta que pariu. Nossa, gente, não dá. Ela tinha várias opções. Ela poderia ter se trancado com ele num quarto. Casa de rico tem o quê? Sistema de som integrado. Aquele negócio que você liga o negócio no banheiro e toca lá na cozinha. Casa de rico tem essas coisas. Bota um Alexa, um Bluetooth, que seja, e bota o negócio pra tocar na casa inteira. O Daniel ia ouvir. Tranca ele na sala e bota o negócio pra ele ouvir. Mas não, vamos dopar e... Laura. Olha, Laura, não dá pra passar pano, meu amor. Não dá pra passar pano pra gente burra. E depois veio a cereja do bolo, que foi o Daniel matando a própria mãe afogada. Gente, aquela cena foi patética num nível que eu olhei e eu pensei, gente, não é possível que o final vai ser esse. O Daniel, corre, Cherry, afundando a mãe na água. E aí a mulher afogou. O que ele fez? Gente, ele ergueu a mãe e ficou lá olhando. Gente, essa desgraça desse rapaz era médico. Ele era médico. Ele era médico.
Poderiam ter botado ele pra ser já que é pra fazer aquele final, não sei se é o mesmo final do livro ou não, mas ele poderia ser arquiteto, ele poderia ser advogado, ele poderia ser professor, enfim, influencer, ele poderia ser o que for, mas ele era médico, e aí ele segurou a mãe dele afogada nos braços, e aí, o que ele fez? Ele ficou olhando pra mãe dele afogada no braço dele. Por que essa desgraça desse rapaz não saiu com a mãe de dentro da piscina e desafogou ela? Gente, eu fiquei indignada. Um médico. Aquilo ali não me desceu. Gente, aquilo não me desceu. Não dá. Gente, ele era um médico, sabe? Era só tentar desafogar. Como que chama o negócio que faz? Você sabe o que eu tô falando, né? Não fez. Ficou lá, chorando com a mãe no braço. Ah, não. Nossa, aquele final, vou falar pra vocês assim. Aquele final tirou todo o brilho. Eu tava achando a série revolucionária, né? Por conta da questão do ponto de vista. Achei super diferente. Falei, nossa, que série boa, né? E aí me bota um médico pra matar a mãe afogada na piscina e não tenta reanimar a mãe, não tenta desafogar a mãe. Ah, não. Aquilo ali pra mim não dá. Foi muito, muito, muito bosta, sabe? Mas pelo menos o gatinho apareceu. Gente, o alívio que eu senti quando aquele gato apareceu naquela porta, eu juro pra vocês, eu fiquei a série toda pensando no gato. Eu fiquei a série toda. Sabe o que eu achei? Eu achei que a Cherry, né, do jeito que ela é, assim, eu achei que ela ia fazer com o gato a mesma coisa que ela fez com o porco. Gente, aquela cena foi icônica, né? Ela catou as entranhas do porco. Não, isso acontece no final do primeiro episódio, se eu não me engano, né? Ela cata as entranhas do porco e bota dentro do bolo de casamento do ex dela. Nem Romance Dark entrega um negócio tão trash desse jeito. E aí eu pensei, minha nossa senhora, ela vai fazer alguma coisa com o gatinho. Juro, gente, se ela fizesse alguma coisa pro gato, além de arremessar ele pela janela, que já foi uma coisa que eu fiquei puta, eu ia parar de assistir. Tá, mas eu juro pra vocês que eu achei que ela fosse fazer com o gato a mesma coisa que ela fez com o porquinho lá. Entendeu? Achei que ela fosse mandar o gato morto pra Laura numa caixa em algum momento, sei lá. Mas graças a Deus o bichano apareceu intacto e brilhou no final, né? Brilhou porque foi ele que achou o celular da Laura lá debaixo do móvel, né? Ai, ai. E assim, gente, né? O Daniel, ai, um bananão, né? Ai, eu odiei esse personagem, que sonso. A gente teve um caos envolvendo a Cherry, a mãe dele morreu. Ele matou a mãe dele afogada na piscina por causa dela. E ele se casou com ela. E eles ainda continuaram morando na mesma casa que a mãe dele morreu afogada lá na piscina. E depois, ó, se fudeu, né? Se fudeu porque catou o celular da Laura, viu a gravação, né? Ouviu o que a mãe da Cherry falou e descobriu que a mãe tava certa. Não foi dar ouvido pra mãe, aí o que aconteceu, né? E aí acabou. Né, gente? Aí eu fiquei pensando. Eu não sei se vai ter segunda temporada, porque não tem segundo livro, né? Até onde eu sei, é um livro só. Só que vendo aquele final, ficou um gostinho de quero mais, e eu fiquei pensando com meus botão. Será que a Laura morreu mesmo? Porque assim, a gente tem o Daniel chorando com ela nos braços afogada, e aí corta pra imagem fora da casa e a gente ouve as sirenes chegando. Vai que o socorro ou alguém chegou e conseguiu reanimar ela, entendeu? E se a gente tivesse uma segunda temporada com a Laura viva? Seria interessante, sabe? Então, assim, não sei se vai ter segunda temporada ou não. No TV Time, que é aquele aplicativo que eu uso pra marcar os episódios, tá escrito que a série foi encerrada, né? Tá roxinha lá. Quando tem continuação, fica verde, né? E tá roxo. Acho que é só uma temporada mesmo, né? Acredito que seja uma temporada. Mas eu acho que se eles quisessem, eles tinham um enredo pra uma segunda temporada. Vocês concordam? Nossa, gente, eu queria muito uma segunda temporada com a Cherry achando que a Laura morreu, né? Ela acha que a Laura morreu e do nada a Laura aparece, dá uma de Nazaré Tedesco, rouba a filha dela ou o filho, porque ela terminou grávida, né, a Cherry. Tá a Laura lá roubando a criança no hospital, sei lá. Enfim, não sei se vai ter segunda temporada ou não. Acho que não, mas se tivesse. Enfim, é isso, né, gente? A namorada ideal. Confesso pra vocês, assim, eu assisti essa série por causa da Olivia. Eu vi o pôster dela lá no Prime Video e eu vi a Olivia, eu pensei, não, tenho que assistir. Odiamos a Alicent aqui neste perfil, odiamos a Alicent, mas a Olivia adoramos, né? Uma baita atriz. E eu não tinha visto nada dela mais, assim.
que eu me lembre, além de House of the Dragon, eu não tinha visto nenhum trabalho dela. Então foi legal ver ela nessa série. Eu acho que ela interpretou a Cherry maravilhosamente bem. Amei a Queen. Assisti por ela, né? E gostei muito da história. E vale muito a pena, tá? Eu achei uma série boa, apesar do final ser meio bosta. Mas eu gostei, queria uma segunda temporada e fiquei curiosa pra ler o livro. Vou ler o livro e vamos ver, né? Se o final do livro for diferente, eu volto aqui pra comentar com vocês. Combinado? Combinado. E é isso, se você já assistiu A Namorada Ideal, conta pra mim nos comentários o que você achou da série. Se por um acaso você já leu o livro, né, já que ele foi lançado lá em 2018. Se você já leu, conta pra mim nos comentários também se a série tá fiel ao livro ou não, tá? Se o final tá igual, né? Conta aí, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um big beijo e até o próximo. Tchau!